4, versículo 13 ao 18. Que em verdade, um consolo para todo aquele que crê, todo aquele que confia em Jesus. E, obviamente, quando eu mandei um áudio para eles, eu literalmente sentia muita saudade da minha mãe, né? Porque não é fácil, como eu falei. Mas também eu falei com muito amor, muita esperança e muito amor dessa esperança que nós temos em Jesus. E eu falei assim, literalmente, para minha família: lembrem-se de chorar de alegria, porque ela, minha mãe, vai ressuscitar primeiro. Dá para entender o que eu falei agora? Vai ressuscitar primeiro. Vamos falar hoje do rapto, arrebatamento da igreja. Estou falando com a igreja, eu sei. Mas eu acho que todos devem escutar a mensagem. Tem religiões que acreditam em Jesus. Acreditam que Jesus é um profeta. Mas essas mesmas religiões acreditam que Jesus fingiu sua morte na cruz. Outros não acreditam na ressurreição de Jesus. Estão comigo, irmãos? Isso acontece. Imagina que triste. Mas ainda mais triste seria que a mesma igreja não acreditasse na ressurreição de Cristo, Jesus. Vamos ler juntos a primeira carta para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Pensei que ia precisar os óculos, mas fez umas letras assim em minhas notas. Ok. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dissemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Esse consolo é para você, irmão. Esse consolo é para você, irmã. Esse consolo é para mim. Que esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Se você está em dor, se você está em alegria, se você está começando um processo, se está em meio de um processo ou está saindo de um processo. Ele sabe tudo, tudo. Ele sabe, conhece tudo intimamente de você e de mim. E ele sabe também que é realmente importante. Que realmente é importante? Nossa maravilhosa esperança em Cristo Jesus. Isso é que é realmente importante. Essa esperança. Uma esperança que não decepciona. Eu vou fazer uma pausa, um parênteses, como fala Celso, vou fazer uma pausa. No dia 19 de novembro, o eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Elon Musk, se reuniram. Trump fez uma viagem ao sul do Texas para assistir o 6º voo de teste do foguete
gigante Starship da SpaceX. O mundo fica chocado, assombrado, porque é algo incrível, são mentes brilhantes fazendo essas coisas. Vão comigo, irmãos. Vocês escutaram dessa notícia? Um sexto, como se chama? Teste desse foguete gigante nos Estados Unidos. O mundo pensa que são mentes brilhantes, e são. Mas o mundo ainda está por ver o Criador dessas mentes brilhantes. Está por ver o que vai ser, o que vai acontecer com a igreja, com o Criador do universo. O que Jesus está por fazer com nós. Conosco, né? Com a sua igreja. Esse evento é incrível. Realmente não podemos explicar com palavras o que vai acontecer. Eu coloquei como tema o seguinte nome. Escute o nome do tema. Encontro com nosso Senhor Jesus no ar. O rapto. Nossa maravilhosa esperança. Vocês estão me enxergando assim como, ok. Mas para outras pessoas lá fora, que loucura, né? Que loucura. Mas isso está por acontecer. E para outros é tanta loucura que quando aconteça, já tem teorias prontas, tipo ETs, né? Não vão saber que falar quando aconteça esse grande evento da igreja se encontrar no céu com Jesus. Estão comigo, irmão? Estou falando de nós. Nós somos a igreja. Isso vai acontecer com nós. Estão empolgados, irmão? Ou não? Ou é mais empolgante esse foguete de Elon Musk? Espero que você esteja alegre e feliz, porque essa é nossa realidade. É que eu acho que é difícil alguma vez de digerir isso que vai acontecer com nós, né? Então, o rapto, a palavra rapto, está na Bíblia? Bom, porque as pessoas falam, mas a palavra não está na Bíblia. Bom, nas Bíblias antiguas, tipo a Vulgata Latina, a palavra rapto está aí. Só que essa palavra foi transliterada para o grego e se conhece como arpazo, arrebatamento. Arrebatamento. Se só está falando que em grego é arpazo, mas nós conhecemos essa palavra como o arrebatamento da igreja, que significa levar embora, levar repentinamente, levar rapidamente, porque vai ser em um abrir e fechar de olhos. E nós já vemos esse evento acontecendo, em verdade, na Bíblia. Por exemplo, Enoque, Gênesis capítulo 5, 23, Deus o tomou. Deus tomou Enoque para si. Está comigo, né? Elias, primeiro livro de Reis 2:11. Elias subiu ao céu num remoinho. Assim que se fala, né? Remoinho. Redemoinho. Vi essa palavra também, mas ok. Redemoinho. Ok. Mas arrebatamento da igreja por Jesus no ar, com destino ao céu. É isso que nós estamos esperando. O arrebatamento da igreja por Jesus no ar. Eu espero que você depois consiga compartilhar o vídeo com outras pessoas, com seus amigos. Eu sempre peço para Deus para que dê para entender, sinceramente, porque as pessoas precisam escutar isso. O que nós sabemos, essas verdades. Quando vai acontecer? Em verdade, ninguém sabe quando. Quando exatamente? Não sabemos. Paulo, algumas pessoas pensam, mas Paulo pensava que em seu tempo o Senhor ia voltar. O que eu penso que com as palavras de Paulo, quando ele fala no versículo 15,
primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dissemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Eu penso que Paulo se identificava com a igreja, sabe? Por exemplo, nós, a igreja, porque é de Paulo que estamos aprendendo muitas coisas aqui. Ele não ignorava essas coisas. O que eu penso, mas essa é a minha opinião, é que Paulo está fazendo o que nos chama a nos fazer, vigiar e orar, para atentos, porque pode ser em qualquer momento. Pode ser agora. Ou agora. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Agora, alguns estudiosos, por muitos anos, estavam esperando o restabelecimento de Israel como nação. Você pode se aprofundar um pouquinho mais em Ezequiel 37. Mas nós sabemos que Israel, de novo, ressurgiu como nação em março 14 de 1948, como aprendimos uns domingos atrás. Mas, se realmente queremos mais detalhes, temos que ler o livro de Lucas, capítulo 21. Está sendo claro, mas não dá para entender? Lucas, capítulo 21. Ok. Lucas 21, em resumo, fala assim: tenham cuidado, esse é Jesus falando, tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome e perseguirão vocês. Vocês ouvirão falar de guerras, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima, a devastação de Jerusalém. E depois fala assim, Evangelho de Lucas, capítulo 21, 28. Capítulo 21, versículo 28. Quando essas coisas que acabo de mencionar agora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de você. Nós escutamos a cada momento, hoje, as notícias de hoje, o problema lá no Médio Oriente, Israel, Palestina, Líbano. Esse lugar, Jerusalém, é o lugar mais codiciado do mundo. Mas não sabemos por quê. Está escrito que vai acontecer aqui. Nós temos que continuar procurando, indagando o que está acontecendo, porque já está aí. Mas devemos estar vigiando e atentos. No capítulo 21, versículo 36, diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Temos que estar atentos. Estamos estando atentos hoje? É para estar atentos. Eu preciso estar atento, precisamos estar atentos. É a palavra que fala isso. Agora, pergunta, nós precisamos mais uma profecia se cumprir para o Senhor, antes do Senhor voltar pela sua igreja? Não. Não precisamos outra profecia. Esses estudiosos estavam esperando o restabelecimento de Israel, porque as nações se reunirão em Jerusalém, mas já está aí de novo, já está Israel aí. Então, não estamos esperando nenhum acontecimento, não estamos esperando mais uma profecia, não. Bom, vamos falar um pouquinho mais de arrebatamento, mas antes vamos a nos focar um pouquinho na ressurreição. Igreja, nós cremos que Jesus ressuscitou? Sim, é nossa única esperança. Vamos falar um pouquinho mais disso. É nossa única esperança. Por que eu pergunto isso? Porque já falei no começo, tem pessoas que não creem na ressurreição de Jesus. Não creem, não acreditam. E deixa eu te mostrar que não é de agora, é de sempre. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, fala assim:
Ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Você pode imaginar? Já naqueles tempos, alguns na igreja tinham dúvidas. Em verdade, os judeus, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não necessariamente, não acreditavam na ressurreição. Mas aqui Paulo está falando com a igreja. E de novo, ele fala assim, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? A palavra diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 22. É necessário que o Filho de Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Escute isto. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Essa última frase, vou repetir de novo, falando sobre Jesus. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Isso aí é o Evangelho. Esse aí é o Evangelho. E vou mostrar para você. Pode ir comigo à primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 4? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 4. Está aqui. Vou ler para vocês. Paulo falando. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, mais uma vez, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. O que significa Evangelion? Esta palavra grega Evangelion. Boas novas, boas notícias. Essa é a nossa fé. Que Cristo... você fala, mas eu ia ser isso. Mas é isso, não é outra coisa. É essa a nossa fé, que Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e agora está à direita do Pai. Vamos falar um pouquinho mais disso. Esse é o Evangelho, nossa fé, nossa salvação, boas novas. Vocês sabem que, possivelmente sabem, né, que a Bíblia, 26, 27% da Bíblia é profecia, né? Tipo, história escrita antecipadamente. Ou seja, só Deus pode fazer essas coisas. Antes de que as coisas aconteçam, ele já falou que vai acontecer. Só Deus pode fazer isso. Não tem outro livro que seja assim profético. 26, imagina, quase 30%, 26, 27% da Bíblia é profético. E eu quero que você vá comigo e leamos um pouquinho do profeta Davi. Você sabia que Davi era profeta? Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Salmo de Davi, né? Salmo 16, capítulo 16, versículo 9 e 10. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra descomposição. Esse foi Davi falando.
Agora vamos escutar Pedro citando a David. No Atos capítulo 2, versículos 29 ao 36. Atos capítulo 2, versículo 29 ao 36. Antes de ler esse capítulo, só se você quer anotar, no Salmo 132, 11, bom, não estou seguro se é 32 ou 132, mas pode buscar ambos. Diz assim: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. O Senhor falou isso para Davi, que ia colocar um dos seus descendentes no trono. Agora sim, podemos ir a Atos capítulo 2. Pedro falando. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu descomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, conseguimos ver a ressurreição ainda no Antigo Testamento, profetizada pelo Davi. Estamos falando de ressurreição. Enquanto arrebatamento, também temos esses eventos na Bíblia, no Antigo Testamento. Porque as pessoas também falam: mas já tem pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Você se lembra quem ressuscitou antes de Jesus? Então, Lázaro é um deles, né? Isso está em João capítulo 11. Lázaro ressuscitou. A criança da viúva de Sarepta, de Sidom, lembra que Elias ressuscitou uma criança? Isso está no primeiro livro de Reis 17. Só que qual é o problema? O que aconteceu com a criança e o que aconteceu com Lázaro? Ressuscitaram, mas morreram de novo. Essa é a grande diferença. Eles morreram. Jesus morreu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Jesus vive. Ele é nossa esperança. Ele é Deus dos vivos, não dos mortos. Jesus vive. Nosso Deus. Vamos ler rapidamente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23. ao 23, capítulo 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que Adão, todos morrem, em Cristo todos voltaram a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, nós somos parte dessa ressurreição. Dessa ressurreição
Não como Lázaro ou como a criança que Elias ressuscitou, sino somos as primícias de Jesus, que vamos ressuscitar para morrer nunca mais. Nunca mais, irmão. Nós estamos em um mundo que, obviamente, né, estamos aqui, né, estamos com os pés na terra. Estamos com os pés na terra, obviamente, né, e temos sonhos, queremos alcançar metas, né, não sei, a família, né, conquistar logros, metas, comprar uma casa, um carro, sonhos, né. Mas que nada disso seja maior que essa esperança que nós temos em Jesus, em Cristo Jesus. Jesus, por que é importante as primícias? Porque Jesus, com o corpo glorificado, se senta na direita do Pai para nunca mais morrer, como aprendimos em Atos. E do mesmo jeito, ele voltará para ressuscitar aqueles que acreditaram nele e que agora dormem. Ele dará um corpo glorificado à sua igreja para não morrer mais. Então, nossa cidadania é aonde? No céu. A igreja sabe, né? A igreja sabe, nos céus, é nos céus. Essa é nossa cidadania. A melhor que existe, ok? A melhor. Pode ler comigo, Filipenses? Mas, bom, é importante nós saber essas coisas, mas também aqueles que não sabem essas coisas. Porque o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, né? Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Puxa, irmãos, um corpo glorioso, um corpo glorioso. ¿Estão contentos, irmãos? É nossa esperança que não decepciona. Mas essa é a igreja. E aqueles que não acreditam? E aqueles que não creem, né? Que não acreditam, não confiam em Jesus, não acreditam que essas coisas são loucuras para eles. Que não confiam nessa esperança que nós temos. Que esperança? Qual é a esperança? De essa ressurreição, esse arrebatamento, esse corpo glorificado. Porque estão sem Deus nesse mundo, sem Deus e sem esperança. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16 ao 20. Perdão, esse seria 15, 16 ou 20. Vamos ler do verso 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Não, perdão, desculpa. É versículo 16 ao 20. Estou falando daqueles que não creem. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, se tudo em Cristo Jesus se trata só de essa vida, e se não existe a ressurreição, você e eu estamos ainda em nossos pecados,
e nossa fé é vã. Fala, vã. Nossa fé é vã, é inútil. Se nós não acreditamos em isso, estamos em nossos pecados, e se morremos, morreríamos em nossas transgressões. Paulo falou assim, porque Paulo trabalhou arduamente para a obra do ministério. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Imagina. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Eu tenho um amigo amado, é quase como irmão, ele mora nos Estados Unidos. Esse nome é Troy Miller. Originalmente ele era de Kentucky, mas a família se moveu para Califórnia. E depois ele viajou para Nova York. E tinha muitos amigos, o negócio estava muito bem para ele lá. E um amigo judeu, que ele fala que é realmente brilhante, um dia falou para ele, Troy, e não era um judeu religioso, ortodoxo, era simplesmente judeu. E falou, Troy, você já leu este livro? E ele olhou a pasta do livro, e o livro era aquele, em inglês é Left Behind, deixado para trás, de Tim LaHaye. Tim LaHaye. E ele, ok, legal, esqueceu. Ele voltou para a Califórnia, porque as coisas não estavam bem mais em New York, em 2000, 2001, voltou para a Califórnia. E um dia foi para um brechó, porque se encontram boas coisas aí também. Um livro, né? Esse livro, em verdade, ele encontrou a autobiografia de um presidente dos Estados Unidos e esse outro livro, e ele pegou. Ele já tinha Deus, de certa forma, falado com ele em seu coração de uma forma impressionante, porque ele fala que ninguém pregou o evangelho para ele. Em todos esses anos, em Los Angeles, em New York, ninguém falou para ele do evangelho. Impressionante, né? Poderia parecer que sair e entregar um panetone aqui a vizinhanças, qualquer coisa, você não sabe o que o Senhor pode fazer com qualquer coisa. É só você e eu nos dispor. Sim? Então, meu amigo chegou a casa, começou a ler a parte do livro, desse Left Behind, deixado para trás, onde fala de que era um casal. A mulher está casada com um piloto de avião. Vocês já viram do que estou falando, esse filme, essa história? Está casada. E a mulher é cristã, e ela começa a falar com o piloto que Jesus é real, a ressurreição, o arrebatamento da igreja, e o piloto, ele estava voando alto e ganhando dinheiro e fazendo coisas que não devia fazer com outras mulheres, estava em pecado. O que acontece é que o arrebatamento da igreja aconteceu, como pode acontecer agora, em qualquer momento, só Deus sabe. E a esposa foi arrebatada. E ele ficou. Meu amigo Troy fala que ele leu isso. E seu coração ficou contrito. Foi impactado com isso. E ele falou para o Senhor, para Jesus, por favor, me perdoa. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero ser deixado para trás. Isso é real. Essa foi uma história que colocaram em algo real do que estamos falando hoje. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Está comigo, irmão? Isso é esperança também. Isso é esperança. E queremos que seja a sua esperança também. Como falei, uma esperança que não decepciona em Cristo Jesus. É verdade. Todos ressuscitarão. Todos. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Mateus, na última frase do livro no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 46, diz assim:
falando de 2 tipos de pessoas, né? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Incrível isso, né? Temos que falar essas coisas também. Temos que falar claramente. É Jesus falando isso, castigo eterno e vida eterna. Meu amigo escolheu vida eterna. Você e eu escolhemos vida eterna. Nós vamos ser transformados. Você sabe, bom, na escola onde dou aulas de inglês, eu estava falando de borboletas. Mas alguém falou para mim, mas aqui é mariposas e borboletas. É assim. Em espanhol, é só mariposas em espanhol, né? Em inglês, butterflies. Mas aqui borboletas e mariposas, eu puxei agora. Porque o exemplo é de que essa metamorfose, né, bom, já seja borboleta ou mariposa, né? O que sempre esqueço é, como se chama aquele... Casulo, que esse se transforma em borboleta, né, ou mariposa. Vai ser assim, por isso é metamorfose. Nós vamos ser, Deus vai nos dar um corpo glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47 e 57, fala assim, 47 ao 57, diz assim: eis que eu lhes digo um mistério. Tremendo Paulo com os mistérios, né? Sempre compartilhando seus mistérios. Não? Ele não queria que nós ficássemos ignorantes desses mistérios. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, metamorfoses. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está o morte, a sua vitória? Onde está o morte, o seu aguilhão? O aguilhão de morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vitória por meio de nosso Senhor Jesus. Tudo isto vai passar, irmão, vai passar. Mais uma vez, se você está em dor, se você está em meio de um processo, vai passar. Nós vamos estar na presença de Cristo Jesus. E sabe, e nós acreditamos que nós vamos não passar pela tribulação, ou grande tribulação, que está escrita em Daniel capítulo 9, a semana 70. Nós acreditamos que não vamos passar por isso, porque a primeira carta de Tessalonicenses 5, versículo 9, diz o seguinte. Diz assim. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormidos, ou seja, vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem
e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso estamos fazendo agora. Isso estamos fazendo agora. Encorajando. Nos encorajando com a palavra de Deus. Vivos ou mortos. Temos essa esperança com Jesus. E nós vamos encontrar com Jesus no ar. Que maravilha! Que maravilha! Está feliz disso, irmão? E todo mundo tem que escutar essas coisas em toda a língua. Português, espanhol, inglês, francês. Se você gosta das línguas, aprenda uma língua. Como eu estou aprendendo esta língua linda que vocês têm. Mas tem muitos países africanos que falam português. Eles têm que escutar essas coisas. Por quê? Porque, como falamos, punição eterna, juízo ou vida eterna. Eu quero finalizar. Eu sei que estou falando para a igreja. Eu sei que estou falando para a igreja. Mas essa palavra mexe comigo. Eu quero fazer as coisas melhor. Eu quero aprender mais de Cristo. E não é fácil, porque é uma guerra. Então, não sei você. Eu estou em uma guerra espiritual todos os dias. Não sei você. Estou em uma guerra espiritual. Todos os dias. Mas, quando você vai para a guerra, você não pode ir para a guerra pensando, eu já não quero lutar. Eu já não quero lutar. Já não quero brincar. Não pode falar isso. Eu não quero brincar. Imagina você uma guerra falando, não, eu não brinco com vocês, já não quero brincar. Não pode. Nós estamos em uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. O inimigo, ele veio para quê? Mentir, ele veio para matar, ele veio para destruir. Irmão, ele te odeia. O inimigo odeia você. Ele odeia você. Ele me odeia. Mas nós temos vitória em Jesus. Nós temos vitória em Jesus. Estamos cobertos com a sangue preciosa de Cristo Jesus. Então, essa mensagem, esses últimos versos, eu quero compartilhar para aqueles que estão brincando a igreja, que estão jogando a igreja, ou que não acreditam que Jesus vai ser o que ele falou que vai fazer. E se podem ir comigo para Apocalipse 20, versículo 20. Apocalipse, versículo 20. Capítulo 20, perdão. Apocalipse, o último livro. Revelação, né? Último capítulo da Bíblia. Versículo 11 ao 15. Nós acreditamos que vamos ser parte da primeira ressurreição. Esta aqui. Bom, vamos ler. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram aos mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados ao lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E você pode se perguntar, e meu nome está no livro da vida? É só crer. É só crer. É só crer que diz no Evangelho, as boas novas, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e agora está
à direita do Pai. Você crê? Você acredita? Você crê? Você acredita? Se você crê, você acredita, seu nome está no livro da vida. Não é que o Senhor vai anotar, já está no livro da vida. O Senhor Jesus falou assim também: vou para a casa de meu Pai para preparar morada, para que aonde eu esteja, vocês estejam aí também. Se eu não tivesse nada lá, eu falaria para você, não há nada, não tem nada, não existe nada. Mas vou preparar lugar para que vocês estejam onde eu estou, né? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. E vou finalizar com esse último versículo. Jesus perguntou para Marta, porque Lázaro morreu, né? Jesus falou para Marta, ele viverá. Ela falou, eu sei que sim. No dia da ressurreição, ele vai viver de novo. Jesus falou, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Minha mãe, esperança, vai viver. Vai viver. Se o seu ser querido, que colocou a sua fé em Cristo Jesus, vai viver. Você crê? Você crê? Eu creio. Vitória em Jesus. Você crê? Você crê? É só isso. Crer, acreditar, colocar sua confiança em Jesus. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai do céu, por essa vitória. Perdoa nossos pecados, Senhor. Somos fracos, Senhor. Somos fracos. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é nossa vitória. O Senhor é nossa esperança. Obrigado por essa esperança maravilhosa, Senhor. Oro por todo aquele, Senhor, que ainda está pensando. Ajuda essa pessoa, Senhor, a estar em contas contigo, Pai. Ajuda essa pessoa a colocar toda a sua confiança em Ti, Pai. Porque o Senhor é nossa salvação. Te amamos e louvamos. Salva nossas famílias, salva nossas casas e salva essa pessoa que está escutando hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.